muito bem. Que bom é estarmos com você. Seja muito bem-vindo. Talvez você esteja chegando agora nesse canal, mas aqui estudamos a lição, não nos detalhes, mas apenas dando algumas dicas de como explicá-la na nossa unidade no sábado de manhã lá na igreja. Algumas dicas importantes da nossa lição. E nessa semana a lição é número 8 e nós vamos falar um pouquinho sobre companheiros de armas. Qual é o tema dessa lição? É um estudo, na verdade, do chamado e da relação dos discípulos de Jesus com ele no contexto do bem e do mal, do grande conflito. Então, nós temos algumas verdades, e eu coloquei 5 verdades. Esse é o resumo da lição. 5 verdades que aprendemos no chamado dos discípulos. O nosso operador vai colocar aí para você, na tela, para você, se quiser anotar, tenha a liberdade de anotar. Primeira verdade que nós descobrimos aqui nos companheiros de armas de Jesus, no chamado desses discípulos e na relação entre eles e a relação na guerra entre o bem e o mal, o grande conflito. Primeiro, Jesus chamou homens falhos para ajudá-lo, mesmo sabendo do significado da guerra entre o bem e o mal, ou o grande conflito. E o caso típico aí de um homem falho é Pedro, que se sentia incapaz diante do chamado. Lá em Lucas 5,8, ele diz, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou muito pecador. É uma história parecida com a sua, é uma história parecida com a minha, não é verdade? Ou seja, Jesus chamou homens falhos. Ponto número 1 é este. Ponto número 2, Jesus chamou os discípulos para primeiro estarem com ele. Aqui começa a diferença. Ou seja, ele chamou pecadores, sim, homens falhos, sim, mas o primeiro ato foi eles terem uma vida com Jesus. Hoje não é diferente. Ou seja, ele chamou para estarem com ele e aprenderem dele. A missão dos discípulos veio como consequência disso. Em Marcos 3,14 nós podemos ler isto. Ou seja, é uma sequência correta. Você é pecador, eu vou te chamar. Mas eu vou te ensinar, eu vou te transformar, eu vou te mudar. Desde que você queira, é claro. E nessa convivência com Jesus, os discípulos foram sendo moldados pelo Mestre. Esse é um ponto importante. Número 3, Jesus demonstrou diante desses discípulos, para exemplificar que ele tinha poder para transformar a vida deles, e tem poder para transformar a minha e a sua também. Ele várias vezes demonstrou seu poder sobre, por exemplo, sobre a natureza, quando acalmou tempestades, não é? Sobre a doença, sobre uma porção de outras coisas, não é? E isso exatamente ao contrário, aqui vem o detalhe do grande conflito, ao contrário do que Satanás fazia, que só queria destruir aquelas vidas e o seu poder era usado para destruir. Jesus veio para salvar, para construir e para mostrar aos discípulos, assim como eu tenho poder para acalmar uma tempestade, eu posso ter poder para acalmar as tempestades da sua vida. E os que creram nisso, e nós sabemos da história, foram transformados e transformaram o mundo. Não é? Quarto ponto, quarta verdade que descobrimos da relação de Jesus com seus discípulos no contexto do grande conflito é, por palavras e atitudes, Jesus demonstrou que o maior no reino é o que serve como uma criança, busca as ovelhas perdidas e promove o perdão. E eu coloquei aí o texto de Mateus 18, 1 a 5. Eu pediria para você reler esse texto em casa. Ou seja, Jesus aqui mostra aos discípulos que o reino de Deus não era o que eles estavam pensando, que eles precisavam ser transformados pela graça e agora eles precisavam andar com ele, aprender dele e aprender especialmente que o maior no reino não é o maior encargo, mas o maior é aquele que serve, é aquele que se dedica a buscar as ovelhas perdidas. Então, aqui em Mateus 18, nós temos uma sequência de histórias relacionadas com, primeiro eles chamam a criança, para mostrar que o maior no reino deve ser humilde como uma criança. Ele fala da ovelha perdida, então mostrando de que aquele que busca as ovelhas é o maior no reino. E finalmente ele fala de promover o perdão. Ou seja, Jesus não diz quem é o maior, mas ele diz como o maior se comporta. Esse é o ponto. E finalmente, o item número 5, em todas as coisas, mesmo depois de sua morte e ressurreição, Jesus usou as Escrituras como norma de fé e prática. Ou seja, ele estava dizendo pela sua prática, não apenas pela sua teoria.
Há muita gente hoje que fala da Bíblia, que diz que a Bíblia é seu livro de regra de fé e prática, mas as atitudes, as decisões não estão consoantes com a Bíblia. Jesus não apenas falou da Bíblia, mas Jesus viveu a Bíblia na sua experiência. Então, isso foi de um tremendo impacto na vida dos discípulos. Em todas as coisas, mesmo depois de sua morte e ressurreição, Jesus usou as Escrituras como norma de fé e de prática. E nós vemos ele naquela caminhada, a lição nos mostra, de Emaús, lá em Lucas 24, verso 19 a 35, onde Jesus usou a Bíblia para explicar tudo e para consolar o coração daqueles discípulos que estavam desesperançados depois da sua morte. Então, eu terminaria fazendo uma pergunta clássica nessa semana. Aliás, duas perguntas. Primeiro, por que Jesus escolheu mesmo pessoas falhas para trabalharem com ele? Ele não podia recrutar um exército de anjos e fazê-los descer aqui por 3 anos e meio? O Pai mandaria esses anjos. Por que será? Converse um pouquinho, pense um pouquinho, analise um pouquinho, ore um pouco sobre isso também. E aí, uma pergunta decorrente dessa, só para a gente terminar. O fato de Jesus ter escolhido pessoas falhas para trabalharem com ele, é animador isso para você ou não é? E por que é animador? Pense nisso, a gente se reencontra.